Salmo 91. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a se inscrever aqui no canal e a deixar também o seu like. Quando falamos de perigo, o dia de hoje pode ser resumido como isto, não é? Nós estamos vivendo dias de grandes guerras, grande insegurança, todo mundo precisa de alarme seguro, as pessoas que podem e têm condições colocam uma blindagem no seu carro, estão andando de carro blindado. Por quê? Porque é dia de grande insegurança. Mesmo com todo nível de proteção que você coloque, mesmo assim, há uma palavra que diríamos pode resumir tudo isso: insegurança. Todo mundo está inseguro. Eu estou falando de um quadro da geração atual, mas a geração de Moisés também vivia uma grande insegurança. Sair de casa era um desafio, porque eles eram escravos. Como escravos, eles podiam ser açoitados, era um tipo de escravidão. Você que já leu o livro de Êxodo, cruel. Os escravos eram espancados, eram duramente castigados. Por isso, uma mãe como a mãe de Moisés, quando 2 dos seus filhos, porque Moisés estava no palácio, mas 2 dos seus filhos, Arão e Miriam, saíam diariamente, e o seu marido saía diariamente para o trabalho. Também não sabemos se ela saía. Pode ser que ela também já tivesse chegado na idade de não mais ir para o trabalho, ou ela ainda ia para o trabalho. Aquela família corria risco o tempo todo. Aquela família não estava só no meio da opressão, mas eles estavam no meio da violência, e eles podiam, qualquer dia, podia ser que um deles não voltasse para casa. Mas aquela casa confiava em Deus e sabia que Deus tinha uma promessa, não só para eles, mas para aquela geração. Essa mulher teve tanta firmeza que no momento em que ela engravidou e a sentença de morte era sobre todos os bebês, ela escondeu o seu filho de uma forma muito corajosa. Corajosa porque ela tinha uma fé extraordinária na promessa de Deus. Mas o Salmo 91, como você sabe, este devocional é com o Salmo 91. Já é um outro momento. É um momento que Moisés já foi usado como libertador. E eles estão na 10ª praga, estão em casa, ali no momento antes de sair do Egito. Deus deu este cântico profético para Moisés. E ele cantou, ele no meio de grande medo e insegurança, ele cantou. Eles não sabiam tudo que eles iriam enfrentar. E Deus não contou, olha, fica tranquilo que eu vou abrir o mar vermelho, eu vou destruir todo o exército do inimigo. Eles sabiam que o milagre aconteceria. Como aconteceria, eles não sabiam. É esse nível de fé que Deus quer de nós, que a gente entenda que Ele é o Deus que responde à oração. Como Ele vai responder? Isso nós só precisamos confiar. Precisamos ficar firme e confiar. E no meio de tanta angústia, tanto problema, tantos perigos, tanta violência, o cântico profético que Deus deu a Moisés é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você viu? E depois você vai ver uma série de problemas, as pragas, as setas, os dardos, tudo isso está escrito, o laço do passarinheiro. Tudo isso são riscos, perigos, mas em todo o tempo, o salmista, ele diz: eu estou seguro, porque eu estou em um local de segurança. Sabe qual é o local? O local não é um local físico. É o local onde você, no reino espiritual, se abriga em Deus. Quando você ora, você entra nesse local, que é o esconderijo do Altíssimo. Quando você lê a Bíblia, você entra neste local. Por isso, o local mais seguro para você é orar. O local mais seguro para você é confiar em Deus. O local mais seguro para você é você se colocar nesta posição em que a palavra de Deus é superior aos problemas. Assim, o povo de Israel,
que confiou no Senhor, saiu do Egito confiando no Senhor, atravessou o Mar Vermelho confiando no Senhor. Mas o que eles precisaram confiar? Pensa, durou a noite toda a travessia e eles podiam duvidar. Não, esse paredão de águas vai cair em cima de mim, eu vou ser afogado. Não, eles confiaram e eles andaram pelo meio do Mar Vermelho, confiando que Deus sustentaria aquela água até que o último passasse. E assim foi. Como Deus fez isso? Não precisamos entender o como. Milagre a gente recebe, milagre a gente aceita. Como Deus vai colocar em ordem a sua vida? Não sei, mas Deus sabe. Você só precisa saber que Ele é Deus e Ele é poderoso. Da mesma forma que Ele criou o mundo a partir do caos, porque a terra era sem forma, escura e vazia, Deus também pode recriar tudo aquilo que está destruído na sua vida. Mas quando eu olho para João é o discípulo amado. João em Apocalipse, eu não quero falar de João quando discípulo, eu quero já falar de João como apóstolo, já idoso. Este homem foi injustamente perseguido, ele já era idoso, e ele foi levado para a ilha de Patmos. Isso era uma sentença de morte. Se ele fosse jovem, já seria uma sentença de morte. Mas ele, já com uma idade avançada, isso sim era uma sentença de morte. Quando o Império Romano o mandou para a ilha de Patmos, era para ele não voltar mais, morrer mesmo. E ele estava ali para o mundo, para quem olhasse para João, falaria, ele está isolado, ele está preso e ele está cancelado, para usar uma palavra moderna, não é? Cancelado. É isso, você está isolado, você está detido e você está cancelado. Nada vai acontecer de bom na tua vida, João. João, agora é o seu tempo de morrer. Desista. Mas eu ouso dizer que a ilha de Patmos foi o melhor momento da vida de João. No meio de tanto caos, o Senhor se manifestou. Ele está lá na ilha de Patmos e Jesus aparece para ele com toda a sua glória. E depois eu quero ler para você o que aconteceu em plena ilha de Patmos. Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 4, no versículo 1. Olha a experiência de João. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Grava isso no teu coração, porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, a que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito e eis que havia um trono armado no céu. Bom, eu quero parar neste momento. Veja só, João está na ilha de Patmos. O céu, Jesus aparece para ele. Depois, em outro momento, que é este que nós estamos lendo, em Apocalipse 4, o céu abre. O céu abre. E quando o céu se abre, uma voz é liberada do céu. E João, ele vê uma porta, a porta do céu aberta. Você lembra de outra pessoa que teve experiência com a porta do céu aberta no pior momento da sua vida? Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, era o pior momento da vida de Jacó. Ele estava andando sozinho, sem dinheiro, sem ninguém. Ele estava indo para um local onde ele nunca tinha ido. Ele iria andar mais de 800 quilômetros a pé, sozinho. Mas Deus se manifestou e disse, Jacó, tranquilo, eu vou contigo e eu volto contigo. Eu não te deixo, Jacó. Você continua sendo o meu herdeiro. A porta do céu se abriu, ele viu uma escada, anjos subindo e descendo. E o Senhor mesmo desceu para falar com Jacó. É isso que acontece quando nós confiamos em Deus no meio do caos. Para Jacó era o meio do caos. Para João era o meio do caos. Mas o céu se abriu e uma porta foi mostrada para ele. A porta de Deus está sempre aberta para aqueles que creem. E quando a porta dos céus
se abre sobre a sua vida. Deus manda anjos para te ajudar. E Deus mesmo vem e se manifesta para te fortalecer. Você pode não enxergar, mas Ele está do teu lado, te ajudando, segurando com a destra poderosa dele, segurando na sua mão para você não tropeçar, te levantando se você já tropeçou, te ajudando a não tropeçar se você ainda não tropeçou. Ele está te sustentando, Ele está tocando aonde você precisa ser tocado. Essa é a experiência para todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, vamos neste momento orar, porque quando a gente ora, a gente corre para o esconderijo do Altíssimo, a porta do céu se abre e o Senhor se manifesta. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos juntos entrarmos neste momento tão precioso. Senhor, como é bom entrar neste momento na tua presença, assim como Jacó, assim como João. Alguns estão vivendo o seu pior momento, mas nós nos colocamos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, aonde há proteção, aonde há socorro, aonde a porta do céu se abre. Senhor, que as portas estejam abertas agora sobre cada pessoa que entrou no esconderijo do Altíssimo. Senhor, que os teus anjos possam estar indo, Senhor, ministrar nos locais onde o Senhor mesmo dá ordem aos seus anjos. Que o Senhor possa agora, com o teu toque de amor, o teu toque fortalecedor, o teu toque de cura, esteja manifestando o milagre que esta pessoa precisa. Senhor, enxuga as lágrimas daqueles que estão em desespero, fortalece os que estão fracos, cura os que estão doentes. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Viva grandes manifestações dos céus. A porta dos céus está aberta sobre a sua vida. Tenha um dia muito abençoado e venha às 17 horas. Tem mais um vídeo para você. Venha receber mais uma bênção do Senhor.